Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a AGERBA, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado da Bahia. Nós estamos falando da legislação estadual, da Lei Estadual 12044 de 2011, em sua parte 3, lei esta que estabelece o Sistema de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Veículos, conhecido como SHI. Vejam só, nas lições anteriores, nós falamos o seguinte: nós tratamos que o Estado da Bahia, ele se enquadra como o titular do serviço. Como titular do serviço, ele se enquadra na condição do poder concedente. Este poder concedente, ele poderá explorar esse serviço tanto diretamente quanto através da delegação do serviço público. Esta delegação do serviço público ou de serviço público, veja que eu estou falando no singular, porque nós estamos falando de um serviço específico, que é o serviço regulado pelo Sistema Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Veículos. Então nós temos aqui o recebimento desta delegação para um particular. Ora. Nós sabemos, por exemplo, que quem opera o sistema ferryboat é a Internacional, que ora é chamada de Internacional Marítima, ora é chamada de Internacional Travessias, tá? No cenário atual, já foi a TWB, para trazer os exemplos práticos relacionados a este processo. O que é que a gente precisa entender aqui? Primeiro, como ocorre essa delegação agora, tá certo? A gente viu os procedimentos relacionados à outorga, mas com as diretrizes gerais desse procedimento. O que a gente precisa entender aqui agora são alguns conceitos chaves. Esses conceitos que são importantes envolvem primeiro tanto a concessão quanto a permissão de serviços públicos, bem como os desdobramentos dos aspectos jurídicos deste cenário. Por quê? Porque a gente precisa entender que essa delegação de serviço público, ela é efetivada através do que nós denominamos necessariamente de contrato administrativo. Com base nesta ideia de contrato administrativo, nós precisamos enxergar que este contrato administrativo é um contrato que é precedido de licitação. Ora. É justamente neste processo, é justamente nesse cenário que a gente vai desenvolver aqui o que nós chamamos de conceitos importantes. Só que aqui os conceitos são importantes para um procedimento que é chamado na legislação como procedimento de outorga. Inicialmente, nós temos o conceito da concessão de serviços públicos. A concessão de serviços públicos, ela deve ser observada de que maneira? Ela deve ser observada de que forma? Olha só, nós devemos pensar que essa concessão, primeiro, ela se configura como um contrato administrativo. Este contrato administrativo,
ele se configura como um contrato B, denominado de contrato de adesão. Isso é uma característica dos contratos administrativos. E por que contrato de adesão? Porque as cláusulas, elas são estipuladas por uma das partes contratantes. No caso, pela contratante, que é a administração pública. Além de ser um contrato de adesão, nós temos um ponto de número 3, que é a modalidade de licitação. A modalidade, quando se tratar de concessão, é a modalidade concorrência. A modalidade de licitação é a modalidade de concorrência. O A.4 é justamente aqueles que podem ser contratados, os potenciais contratados. E eu falo potenciais contratados porque nós estamos ainda no processo de contratação, nós estamos no procedimento, nós temos que podem ser pessoas jurídicas, como podem ser consórcio de empresas. Pode ser, além de pessoas jurídicas, pode ser um consórcio de empresas, um agrupamento de empresas que se reúna com o objetivo de melhor desenvolver o serviço público. Potenciais contratados. Ainda nesta linha, nós temos um A.5. O A.5 envolve o prazo. Não esqueça jamais, todo contrato administrativo possui um prazo determinado. Os contratos administrativos como um todo possuem essa característica, prazo determinado. Tá? Nós já tínhamos falado isso agora há pouco, quando nós definimos as diretrizes. Nós falamos que precisam ser observados os prazos contratuais, bem como as normas referentes às licitações. Então precisa ser por prazo determinado. Além disso, nós temos um A.6 que envolve a responsabilidade. A responsabilidade, que fique claro, o desenvolvimento da atividade é por conta e risco da concessionária. Quando eu digo por conta e risco, da concessionária, o que é que você precisa observar? Você precisa analisar que a responsabilidade pelos atos não é uma responsabilidade do poder concedente. A responsabilidade não é do poder concedente. Você deve observar que a responsabilidade é uma responsabilidade da concessionária, tá certo? Bom, é de extrema importância ainda a questão atinente à responsabilidade, ou melhor, a remuneração dos contratados, dos concessionários. A remuneração, como nós veremos em tópico adiante, é uma remuneração através do pagamento